Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Angel Blue, meu querido amigo, como estás? Chamar o povo, meu povo, minha pólvora. Assim vos chamo. Mãozinha coçando, a gente coloca onde? Coloca no bolso. Não tenho bolso. Bom, bem, eu também tô bem. Bem cansadinha. Confesso, ontem eu fiquei até tarde, mas tá tudo ótimo. Graças a Deus, na mais perfeita fé. Na mais perfeita... Mas tu é... Tice. Tu é de onde, Angel? Conta pra mim. Hoje eu vou abrir em Mateus. Eu sei que a gente tem um estudo de provérbios, mas vai voltar amanhã. Hoje a gente precisa ler Mateus. Deus falou comigo ontem. Aquela, né? Pedindo. Aracaju. Arajacu. Vocês gostam de trocar palavras? Eu sei que você gosta de brincar com palavras. Ô, Lulu, por que você... Mateus já tinha que estar aqui, ó. Carambola. Não. É por aqui mesmo. Aqui. Como estás? Arajacu. Eu gosto de falar, eu acho aqui. Cara de kiwi. E majaracu. Sabe o que é majaracu? Maracujá. Eu gosto de tomar suco de majaracu. Ou quando eu era criança, eu trocava tudo, né? Chegava pra minha mãe e falava, eu gostava de fazer a mesa. Aí eu, mãe, tá faltando um pato, uma vaca. Não é pato, é prato. Eu falava, é pato. É pato. Eu tô falando que é pato, é pato. Eu também falava, odeio. Ai, eu odeio você, viu? Ai. Aí a pessoa falava, eu odeio, querida. Eu falava assim, eu odeio mais ainda você agora. E eu amei também. Falava, eu amei isso aqui. E era amei. E eu falei assim um tempão. O pessoal falava que tava errado. Eu falava, mas é assim que fala. Povo chato. É que é querendo dar regra. Entendeu? Eu sou uma criança que sabe das coisas. Aí o que mais que eu falava? Que eu adorava falar errado, gente. Não é que eu adorava falar errado. Primeiro que eu era criança, né? Segundo que, de fato, eu tinha um vocabulário próprio. Quem que tinha vocabulário próprio? Eu tinha meu vocabulário. Bom dia, papito. Aí, ó. Ontem não conseguiu acordar. Hoje quase que eu que não consegui acordar. Eu olhei esse filho o despertador. Tu tá certo? Tu tá certo? Fiz que nem quando eu era criança. Eu odeio você. Mas já tô acordadíssima. Já acorda antes pra o quê? Pra chegar aqui assim, ó. Pã, pã.
Hoje o sentimento de voltar pra cama foi forte, no sentido de depois da live. Já falei aqui várias vezes, né? Que eu acordo assim. Hoje eu saio da live e vou pra cama de volta. Mas eu não consigo, sabia? Eu começo aqui, eu já começo a acordar, meu cérebro já começa a teire, 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 teire. E eu já... Na CSI. Por que CSI? Eu era CSI. Eu sou. Se eu quiser encontrar alguma coisa, eu encontro. Esse é o problema. Mas quando eu era criança, eu tinha esse vocabulário. O que me trazia muita criatividade, né? As imaginações que eu tinha para brincadeira, não precisava de ninguém para brincar, sério. Nossa senhora, como minha cabeça era... Uou! Aliás, eu até gostava de brincar sozinha, porque as pessoas que brincavam comigo traziam outras ideias que não estavam no rolê do meu processo, entendeu? Eu tinha, por exemplo, uma historinha com a Barbie Ken e etc. Quando chegava uma segunda pessoa, tinha uma ou outra amiga minha que entrava na onda. A maioria queria o quê? Fazer uma brincadeira que não era aquele roteiro, tinha que seguir um roteiro. Tinha vários. Aliás, na bicicleta, minha mãe me carregava na frente ou atrás, né? Quer dizer, na cadeirinha. E tinha dia que eu falava, não, hoje é minha amiga invisível que vai na cadeirinha. E eu vou atrás. Ficava naquele banco duro, toda assada. Porque minha amiguinha invisível, ela ia na frente. E ai de alguém falar que não existia. Porrada e bomba. Acabava com o dia da pessoa, então era melhor entrar na onda, curtir o rolê, entendeu? Tá tudo bem. Hoje a gente vai ler Mateus 7. Mas por que essa mudança? Por que esse rolê disso aí? Dá aquela curtidinha, dá aquele... Olha que maravilha, hein, Angel? É isso aí, ó. Pessoal que vem aqui, ó, no coraçãozinho. Tem meu coraçãozinho. Por que eu mudei hoje para Mateus 7:7? Mas depois amanhã a gente vai continuar nossos estudos de provérbios, tá? Taca coração. Ai, força. Acontece, né? Eu tava ontem... Bom, eu terminei de fazer a minha gravação pro YouTube. Ontem eu fiz mais um episódio. Ficou um pouquinho longo, ficou, mas ele fala sobre coisas bem importantes, assim, e eu reajo a algumas entrevistas da Martina, mostrando algumas situações ali, o porquê, né, supostamente, ela estar nessa profissão. Não usei essa palavra, espero que eu não seja processada, tô brincando. Mas com muito respeito, né? Porque eu entendo que toda menina que entra nessa vida, ela tem alguma dor muito grande, tá? E aí, bom, deixa para outro momento ficar falando sobre isso, até porque tem um vídeo de 20 minutos ali falando sobre isso, então vocês assistam. Não vou ficar falando sobre isso. Mas acabei minha gravação. Eu tinha feito ontem um treino de corrida. Eu podia ter falado assim... já treinei hoje. Podia. Mas eu tenho um compromisso comigo e alguns objetivos para alcançar com o meu corpo. Não quero chegar em nenhum lugar assim, não. Mas eu tô com alguns objetivos, principalmente fortalecimento, porque eu sei que ano que vem vai ser pauleira. Esse final de ano já tá começando a pegar o ritmo que eu quero, né? E ano que vem eu tenho certeza que os meus propósitos vão exigir demais de mim para eu alcançar eles. Então, um corpo forte é o que tem mantido a minha mente forte aos meus objetivos. Isso eu fui treinar, voltei, dei 10 minutinhos ali na cadeira, porque meu treino ontem mudou. Vocês não estão entendendo. Um treino de 40 minutos eu perdi 200 calorias de tanto que eu suava. Cara, o Gabriel que fez meu treino dessa vez. Aí,
Me arrependi, cara. Me arrependi, mas hoje eu tô lá de novo, pedindo pra ele o treino no braço. Por quê? Esse ombrinho sai. Esse ombrinho e estes glúteos saem. É esse ano ainda que ele sai. Mas continuando. Dei meus 10 minutinhos ali de estagnação, né? Aí tava assistindo os stories, porque hoje em dia eu só sigo gente que, poxa, vai me levar. Ou são amigos muito amigos, ou é gente que vai me levar. E lógico, tem muitos amigos meus que vão me levar também. Amigos, não é nem aquele amigo que eu tenho muita intimidade, não. É amigo que tá nos mesmos propósitos que eu, que tá no mesmo transbordo que eu, sabe? Porque eu penso assim, eu não sou fã de ninguém, gente. Ficar seguindo gente que vai ficar com historinha, ou então, sabe, custa pedir uma curtida, sabe? Esse povo que não faz troca, eu não costumo ficar seguindo, não. É a galera que tá aqui, ó, na sintonia do Vamos Crescer, tá? Aí, tô eu assistindo Dom Pierre. E Dom Pierre tava voltando aquela hora do trabalho, falando assim, você que tá desde as 8 horas da noite já em casa e tal, e como que tá? Como que estão os seus sonhos? Tá indo pra frente, né? Porque quem quer fazer seu sonho acontecer não tem essa de hora, né? Ele tá o tempo todo correndo atrás do seu sonho, tá ali, não interessa se ele vai chegar em casa às 11 horas, meia-noite do trabalho, porque ele está construindo algo. E aí eu comentei, falei assim, 7 horas da manhã, live, fiz meu treino de manhã, trabalhei à tarde, me organizei, fiz várias coisas. Ainda fiz o meu YouTube, podia estar descansando agora, mas não. Vou agora editar e ainda tenho que preparar o café com inspiração de amanhã. Aliás, estou lendo provérbios todo dia, como você mandou, Nana. Dom Pierre é um cara muito gênio, muito... Ai, cara, assim, não é gênio, porque ninguém é gênio. Mas ele é um cara muito, 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 muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E aí, nessa brincadeira, estamos conversando. Quer dizer, eu só falei por falar, né? Vou achar que ele vai me responder? Várias vezes já falei com ele, ele não me respondeu, acontece. Essas pessoas que têm muitos seguidores. Aí ele começou a conversar comigo, trocar ideia. Pô, que legal. Por que sua live tá 7.1? Coloca 7.7. Assim como o Mateus 7.7. Por isso que eu coloquei lá, que agora é 7.7. Bom dia, Emanuel. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu moderador. Querem falar? Fala com o Emanuel aí. Tem alguma coisa errada? Emanuel que me corrige. Emanuel. Aí, ele falou, coloca 7.7. Aí ele já colocou o pedaço aqui da Bíblia. Pedi e dar-se-vos. Buscai e encontrais. Batei e abri-se-vos. Deu exatamente essa. E é óbvio que eu vou trazer uma mais facilzinha. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Mateus 7.7 eu coloco lá no meu Instagram, na entrada do meu Instagram. Por quê? Porque antes eu usava Gênesis 6.12. Em Gênesis 6.12 está escrito: tudo lhe será permitido, mas nem tudo é lícito. Não, mas nem tudo lhe convém. É lícito, mas nem tudo lhe convém. E por muito tempo eu usei Gênesis 6.12 porque eu aprendi que a liberdade que eu buscava, na verdade, era uma escravidão dos meus desejos. Eu virei escrava dos meus desejos, do que as pessoas esperavam de mim. Eu virei escrava de uma vida promíscua. Virei escrava de uma situação... Bom dia, Cícero, seja muito bem-vindo. Eu virei escrava de situações que não eram dignas, correto? E eu aprendi muito com essa passagem bíblica. Talvez se eu tivesse, estudado antes, se eu tivesse esse conhecimento antes,
talvez eu tivesse errado menos, ou não, porque a vida é assim, a gente erra, a gente aprender, e estava no meu destino errar aquilo, talvez seja isso. Enfim, o que foi, foi. O que interessa é o que eu fiz com tudo isso. E aí, nessa minha nova fase, eu tinha recebido essa palavra na igreja e eu comecei a meditar sobre. Só que eu sou muito avoada e eu nem percebi que já tava lá. Aí eu olhei, né? Fui mudar o meu 7:1 para 7:7, lives todo dia, 7:7. Eu falei, caraca, ele já tinha lido e ele já tinha visto que era. Ele sabe de cor várias partes da Bíblia. Mas olha lá. Você é católica? Não, mas eu fui quando eu era, quer dizer, eu era levada na católica. Eu não tenho preconceito com nenhuma religião, tá, Cícero? Aqui tem espírita, aqui tem a galera que acredita em tudo. Em fadas, aqui não tem preconceito. Mas eu sigo hoje em dia a igreja evangélica. Eu frequento a igreja evangélica, tá? Gosto, me sinto bem na igreja evangélica, mas eu sei que tem gente que tem preconceito, tem gente que tem raiva de igreja e tal. Não precisa ir para a igreja. O seu relacionamento com Deus, se ele não for um relacionamento verticalizado, ele não é um relacionamento. Se você depende dos outros para se relacionar com Deus, você não tem um relacionamento real com ele. E eu convido todo mundo a ter esse relacionamento real com ele, porque é isso que importa, né? Eu, por exemplo, em 2021, voltei a ter esse relacionamento com Deus, por uma questão ali, por um momento meu muito difícil, que eu tava, já assim, a única coisa que eu via pro meu futuro era desistir da vida. E eu não queria me matar. Eu não sentia essa vertical e verdadeira, exatamente. Você não depende de religião, você não depende de um pastor, você não depende de um amiguinho que vai te levar para a igreja, você não depende de nada disso. Eu já fui uma pessoa dependente, né? Por isso que eu falo isso. Quando eu era mais nova, eu fui para a igreja e me batizei na igreja evangélica. Por quê? Porque eu dependia dos meus amigos da igreja. Porque a gente fazia churrasco todo fim de semana, a gente saía, era uma galera que não me levava para as drogas, então era uma galera que eu gostava muito. Mas o momento que eu fui ali, de alguma forma, o momento que bateu, o Eros tá doidão. O momento que bateram de frente com uma crença minha, eu já não tinha mais relação. Então, assim, vocês verem o quanto é importante a gente ter relação. Hoje em dia, pode pastor roubar, pode fazer o que quiser, porque o problema é dele com Deus. A história dele é com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho muito claro que o meu relacionamento é com Deus, não é com... meu relacionamento com Deus não depende dessas pessoas. E se ele não depende dessas pessoas, ele é sincero, tá? Então, o estudo bíblico, que é o que a gente faz aqui... Olá, Dani! Dani, sexóloga, bom dia, seja muito bem-vinda. Então, voltando aqui, né? Ontem eu estava conversando com o Dom Pierre e um querido, ele me ensinou muitas coisas. Eu me liguei que já estava lá a minha frase. Caraca, eu sou tão avoada que eu tinha esquecido já, porque Gênesis estava ainda muito forte no meu coração, sabe? Na minha memória, nem no meu coração, na minha memória. Bom dia. Eu falei, caraca, né? Aí eu até falei pra ele, nossa, subi a cabeça muito afoada. Eu tinha até esquecido que já tava lá Gênesis 7:7. E Gênesis 7:7 não, eita, Mateus 7:7. E aí por que eu resolvi hoje trazer essa passagem? Porque há muito tempo, eu seguia pessoas que enganavam. Eu seguia pessoas que não me davam exemplos reais, né? E quais eram essas pessoas? Bom, eu já trabalhei na Globo, eu segui artistas, eu sou formada em artes cênicas, eu queria
imaginar que essas pessoas tinham um propósito na vida delas que fosse além do seu ego, além dos seus desejos, além de si próprio. Mas foi uma grande fantasia, né? Tanto que quando eu trabalhei na Globo, trabalhei ali, estagiei por 9 meses, e assim, fora o meu diretor ali que eu tinha uma grande admiração, eu fui perdendo admiração por todos. Porque era todo mundo querendo puxar tapete de todo mundo. Então, assim, até bom dia, Serrana, designer. Então, assim, todo dia você começa a lidar com pessoas que estão acima de você e querendo puxar seu tapete. Você olha e fala, caraca, como pode um negócio desse? Como pode não ter nenhuma solidariedade, não ter nenhum transbordo, não tem ninguém inteiro aqui. Tá todo mundo reptiliano, todo mundo querendo te sugar. Isso desde que eu trabalhei lá como figurante. Porém, quando eu trabalhava como figurante, eu pensava, eu sou só uma figurante. Olha que loucura, né? E hoje, os ambientes que eu frequento são completamente diferentes. Eu frequento ambientes onde tem pessoas grandes, como o Dom Pierre, que me trata de igual para igual. Que não existe essa diferenciação do quanto temos alguém aqui fazendo bagunça. Logo em breve ele aparece. O Eros. Então, continuando. Quem são as pessoas que vocês seguem? Quem são as pessoas que vocês modelam? Vocês já pararam para pensar a quantidade de coisas, as informações que vocês recebem diariamente de pessoas que não estão nem aí para vocês, que não tem transbordo, que não existe essa troca, porque não tá nem aí para você? Te faz votar em pessoas, te faz sei que, e quando dá ruim, se cala, finge que nada aconteceu e ainda quer o seu like, e ainda quer que você continue admirando. Quantas pessoas, ano passado, se voltaram contra a nação, os trabalhadores de verdade desse Brasil, e agora estão de passagem comprada para Portugal, ou já lá. Quantas pessoas não tiveram a cara e a coragem de falar, cometi um erro. Fui diante dos meus interesses e esqueci os de vocês. E ainda fiz vocês, né, tomarem uma decisão. Ou me apropriei aqui da fala de que vocês, quem tomam uma decisão contrária, quem são os inimigos da nação. Sim, não tô aqui querendo defender político, não. Eu só tô querendo mostrar como as pessoas são desse meio. Essas pessoas que não transbordam. Essas pessoas que não estão nem aí para você, mero plebeu, mero humano. Bom dia, Karenzita. O quanto a gente fecha nossos olhos e dá audiência para esse tipo de gente. E dá like toda hora que eles pedem. Enquanto existem pessoas querendo o bem de vocês, querendo a melhoria de vocês, de cada um de vocês, que não consegue a atenção de vocês porque ainda é pequeno, porque ainda não tem 1 milhão de seguidores, que ainda não faz movimentos de massa. Quantas pessoas fodas não fazem esse movimento de massa? Não estão nem aí para a quantidade que eles têm de seguidor nem nada, porque eles são essas pessoas que não estão nem aí com isso, são desprendidas dessas coisas, porque o que importa a eles são pessoas. E foi exatamente isso que me tocou ontem, porque quantas vezes eu andei com pessoas grandes, de fato, grandes diretores, grandes artistas, e eu queria só ser tratada de igual para igual, porque é isso que nós somos.
pessoas de carne e osso. Não interessa a nossa cor, de onde a gente vem, o que a gente faz. E algumas pessoas, elas sobem num palco e simplesmente... o sinalzinho de atualização aqui, que eu nunca atualizo. E simplesmente te ignoram como se não fosse por sua causa que elas estão lá. Ou você acha que um artista consegue o que ele consegue sem vocês, sem a gente. Mudança em massa para Orlando. Mudança em massa para Orlando. Mudança em massa para Portugal. Isso aí, Daniela. Muito obrigada por sua colaboração. O pessoal tá simplesmente ignorando o seu erro. Você acha que eu vou sair desse país? Não fui eu que decidi. Infelizmente, decidiram por mim. Mas você acha que eu vou sair desse país? Vou abandonar o que eu acredito? O que eu amo? A minha terra? Talvez eu pense assim porque eu ainda não tenho filhos. Se eu tivesse filhos, talvez eu pensasse diferente. Talvez eu pense assim porque eu moro num lugar que ainda assim não foi atingido pela... Desculpa a palavra, mas desgraça. Florianópolis é um lugar incomum, né? Santa Catarina é um lugar incomum. Se você está buscando oportunidade, se você está buscando uma cidade que tenha... um estado que tenha, além de oportunidades, tranquilidade para você viver, vem para Santa Catarina, porque Santa Catarina é incrível. Santa Catarina ainda acho que é um primeiro mundo aqui no Brasil. Mas daqui eu só saio para visitar outros lugares, porque eu não tenho nenhum interesse. Eu tenho uma amiga na Espanha, a Chase, e ela também ama o Brasil, ela tá para ajudar a família dela e tal, mas a gente vê o quanto as pessoas deslumbram outro país. Nossa, o brasileiro, ele tem uma coisa assim, cara, a gente é o celeiro do mundo, a gente cuida dos outros lugares, a gente é um lugar que a gente não tem nada, nenhuma coisa natural que nos destrua. Ainda não temos guerra por aqui. Temos um tempo super gostoso, que mesmo no inverno não faz nenhum frio absurdo ao ponto de nevar e tudo mais. Mencionei que houve uma mudança em massa, sim. Você quis dizer mais alguma coisa, Dani, que eu interpretei errado? Se sim, me fala aqui. Se não, me fala também. Que eu corrijo, tá? Eu não sou uma pessoa que tem problema de corrigir as coisas. Então, gente, aí aquilo ali foi inspirador pra mim, que eu falei, cara, uma pessoa tão grande, né? Uma pessoa que conquistou tantas coisas. Mas pra ele, ainda assim, o que importa são pessoas. E isso sempre esteve muito, muito no meu coração. Eu falo pra vocês que quando eu comecei o Café com Inspiração, um monte de gente falou que você vai acordar às 7 horas da manhã, você vai acordar cedo para ficar fazendo live gratuita, sem o intuito de vender alguma coisa, que é uma live só devocional, só para falar de Deus, só para passar uma palavra. E quantas pessoas começaram a buscar a palavra de Deus depois que eu comecei a fazer aqui? Mesmo tendo pouca gente, não tem problema. Comecei com 1, 2, comecei com meu pai aqui me assistindo. E aí, qual o problema? Vocês acham que as pessoas começam assim, 100 mil, da noite pro dia, relevância, pá. Aí tem que comprar, né? Aí se eu desse 100zinho para cada um, eu tenho certeza que ia aumentar aqui rápido. Houve uma mudança em massa dos influencers para outros países. Exatamente, isso que aconteceu. É isso que eu tô falando. Eu falei de Portugal, por exemplo, porque esses dias eu tava vendo uma entrevista da Fernanda Lima, se não me engano, é esse o nome dela, que com aquele maridão dela, né? Eu nunca imaginei que ele
um homem trabalhador do jeito que ele é, um cara do fazer do jeito que ele é, se não me engano ele é do Rio Grande do Sul, ser populista, sim, mas tudo bem. É ele com Deus que vai pagar. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. E ele dando entrevista em Portugal, os dois dando entrevista em Portugal, falando que o Brasil está uma grande M. Aí você olha e você fala assim, gente, a gente estava na quarentena, dando show em outros países. Muito menos afundado do que outros países. E aí, os caras têm a cara de pau de fazer isso agora, né? Mas tudo bem. Mais uma vez, a gente não tem que ficar bravo com o nosso irmão, pelo mais que ele seja errante. O que a gente precisa ver é exemplo e ver quem a gente segue, quem a gente está dando like, quem a gente está fazendo com que cresça. Porque essas pessoas só estão no topo porque alguém colocou elas lá. Claro, elas obedeceram, né, a fala de muitos ali. É claro que elas não chegaram só com as próprias pernas, te garanto isso, porque eu já trabalhei nas emissoras, né, na Globo principalmente, porque se fosse no SBT eu tenho certeza que seria muito diferente. Mas eu sei o que você precisa, o discurso que você precisa falar e eu sei o que você precisa fazer para estar lá, no topo. Infelizmente, não são coisas bacanas, tá? Não tô falando que eu sou santa, já errei demais na minha vida. Sempre uso aqui meus erros como exemplo. Pelo contrário, se eu sou quem sou hoje, se eu acredito e eu tenho certeza de falar as coisas hoje sem medo de ser julgada, é porque eu já errei muito e eu sei o que é estar no caminho errado, tá? Vamos dar uma lida em Mateus 7 para finalizar? O que vocês preferem? Eu vou ler, eu não vou te perguntar não, já vou falar aqui. Eu tenho uma Bíblia que ela é mais confusa, mais difícil de ser interpretada, porque eu gosto de um português mais complexo e eu gosto de saber exatamente o que foi traduzido. Eu não gosto de ficar indo pela tradução dos outros, mas eu já li aqui a tradução e tá um pouco mais clara, uma tradução um pouco mais um pouco menos rebuscada, um português menos rebuscado, tá? Mas podem ler na mais difícil, podem ler na mais fácil, que tá tudo certo. Bom dia, Dariana. Oi, agora estamos só no nosso... Muito obrigada, aliás, pela presença de todos vocês. Todo dia, 7h07 da manhã, a gente faz aqui nosso devocional. Está acontecendo desde setembro, então eu tenho muito orgulho desse lugar, né? Mais uma vez, em outras lives a gente até vende produto, mas aqui, nesse lugar, é pra gente refletir, pra gente trazer uma mensagem para o nosso dia. Quem que vocês estão seguindo? Essa é a mensagem de hoje. Quem são as pessoas que vocês ficam dando like? Quem são as pessoas que movem a sua influência? Comece a examinar. Veja se essas pessoas de fato querem transbordar na sua vida ou se elas querem subir num palco às suas custas. E ó, não tá nem aí pra você, tá? Muito obrigada, Angel, pela sua participação. Todo mundo que dá aquela curtida, todo mundo que compartilha essa live daqui será sempre muito abençoado. Por quê? Porque tá ajudando uma pessoa que tá querendo transbordar nas pessoas. Tá querendo? Não. Transborda nas pessoas. Peçam-lhes, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberto. O que está querendo dizer aqui? Que você que está em busca, você encontrará. Se as novelas são uma má influência, na maioria das vezes sim. Me diga o que elas ensinam. Ensinam algo de bom da família?
Eu há muito tempo não vejo novela, tá? A última novela que eu vi foi Avenida Brasil. Mas eu sempre vi como um entretenimento. De qualquer maneira, depois que eu comecei a trabalhar na Globo, eu cessei isso, porque eu realmente comecei a perder interesse. Eu comecei a ver que era uma mentira além da mentira, o que eles viviam lá. Então, eu comecei a ficar, eu trabalhava lá e assistia só o que me era mandado, assim, no sentido de, bom, isso daqui, de repente, vai me fazer bem para... Eu precisava, né? Assistir BBB, por exemplo, porque o meu diretor era o BBB. Então, se eu não assistisse BBB, eu ficava sem assunto com ele e, de alguma forma, eu queria aquele trabalho naquela época. Depois de 9 meses, eu fui vendo que eu não queria mais, que não ressoava comigo. Novelas, perda de tempo. Você não tá aprendendo nada com isso. Busca informação, busca conhecimento. Tem aí o Brasil Paralelo com algumas coisas bem bacanas. Mas assim, até Brasil Paralelo, tudo que fica tomando o teu tempo, que não seja meditação, que não seja conhecimento, né, sabedoria. Ó, uma boa novela aqui, ó, né? Tudo que você gasta seu tempo assim, bebida, rolê. Ai, Luna, mas você tá sendo muito careta. Não. Você tem que buscar algum equilíbrio, você tem que ter algum entretenimento. Mas existem vários entretenimentos leves, gostosos. Eu, por exemplo, sigo os caçadores. Não tô falando para vocês seguirem ninguém, não, tá? Eu gosto de seguir um casal, que eles são super do bem, são super tranquilos. Você vê que os caras trabalham pra caramba, a vida toda trabalharam. Sempre estão trazendo informações bacanas, porque eu já peguei, assim, tipo, informação que eles deram. Eles reagem a alguns restaurantes pelo mundo e principalmente Rio de Janeiro, que é onde eles moram. E claro que eu tenho uma memória afetiva, porque às vezes eles vão em restaurantes que eu já frequentei e eu gosto, né? Mas também tem uma situação que eles são muito família, né? Eles vêm com uma coisa muito família. E isso, de alguma forma, me traz um calorzinho no coração, né? Eles me trazem uma boa influência. Então, tudo que você olha, que te dá uma sensação de boa influência, de que você, poxa, gostaria de seguir aquilo porque faz parte da sua verdade, é massa. Agora, se sua verdade está muito sem valor, começa a buscar valor, né? E onde você vai achar valores? Na Bíblia é um lugar, independente da sua religião. Aqui não somos religiosos. Aqui a gente busca a espiritualidade. A Bíblia busca a espiritualidade, busca valores, né? A gente costuma aqui ler provérbios. Hoje que a gente foi para Mateus 7:7, tá? Mas eu costumo ler provérbios para a gente estudar, para a gente entender, porque ali tem alguns mandamentos que fazem muito bem para a gente seguir na nossa vida, tanto para enriquecer como para melhorar a nossa, como se diz, a nossa vida conjugal, nossos relacionamentos. Esses dias, por exemplo, a gente estava falando sobre adultério, sobre essas questões aí que estão na vida, né? É um manual, exatamente, Ciana. Muito obrigada pela contribuição. Exatamente. A Bíblia é um manual da vida. Aqui, se a gente estudasse, não só fosse na igreja, escutou a voz do pastor e fosse embora, se a gente de fato se aprofundasse, que é o que a gente faz aqui, a gente ia ter um pouco mais de sabedoria ao fazer nossas escolhas. E eu trabalho com inteligência emocional e é exatamente isso que eu faço. Eu ajudo a mudar o comportamento, a mudar a sua linha de raciocínio, a sua forma de pensar, que costuma ser ideológica, porque enfiam isso na sua cabeça na hora de assistir a novela. Você fica cheio de ideologia, entendeu? Você fica cheio de crença, porque eles mexem com as suas emoções. Quando mexem com as suas emoções, você para de decidir pela razão. Você fica ali no límbico, né? No estado reptiliano, que vai para os seus instintos. E o que são os seus instintos? Comer, transar, dormir.
A vida é muito além disso. A vida é muito além de você suprir os seus desejos carnais. Lembra de uma tríade: mente, corpo, espírito. Se você não estiver cuidando dessas três coisas na mesma medida, você vai ficar desbalanceado. Aí a gente pode colocar uma quarta coisa muito importante, que aí deixa de ser uma tríade, mas o emocional. Se você não cuida das suas emoções, você acaba tendo atitudes sem a razão. Aquelas pessoas também muito racionais, muito pragmáticas, costumam ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque as pessoas elas têm uma complexidade. Elas não são 2 mais 2, 4. Então a gente precisa buscar um equilíbrio nessa vida, tá? A gente precisa. Oh, meu Deus. Você faz o que você quiser da sua vida, como diz o Joel J, numa palestra que ele fala lá que me marcou muito. Eu trabalho com alta performance. Eu posso ser gordo? Todo mundo da plateia, achando que tava arrasando. Não! Eu posso. Eu posso ser o que eu quiser. Vocês não mandam em mim, não. Agora, eu devo. Eu pergunto. A pessoa trabalha como educador físico. O cartão postal dela é o quê? É o corpo dela. Eu trabalho com inteligência emocional. Se eu não estiver cuidando da tríade, eu tô aqui pra quê? Tô aqui pra enganar vocês? Eu tô aqui pra não colocar, não exercer o que eu faço? O que eu falo? Pra mim, isso precisa estar muito junto um do outro, tá? Então, é muito difícil a gente falar sobre as coisas e a gente não, de alguma forma, não absorver elas. É muito difícil você ficar assistindo todo dia uma novela, um negócio, e você não absorver aquelas verdades, mesmo que elas não sejam suas. Então, começa a questionar. Meu pai, ele via que eu gostava muito de ver televisão. E ele, ao invés de proibir a televisão, por exemplo, todo dia, depois de um programa de TV, ou algum desenho, alguma coisa assim, ele sentava do meu lado. Era até meio chato isso, mas isso me ajudou muito. Muito obrigada, pai. Ser mais crítica. Ele sentava do meu lado e falava: o que você assistiu? Eu assisti, às vezes eu nem sabia o que eu tinha assistido. Eu só tinha assistido, eu não tinha absorvido. Aí, o que você assistiu? Aí eu: Chaves. O que você aprendeu? Eu só assisti, pai. Tá, o que você aprendeu com isso? Caraca, eu não aprendi nada. Aí eu ficava assim, né? Ele: então, você gastou seu tempo bem? Você acha que você tá certo isso? Aí você começa a questionar. Pelo mais que você assista, né, como uma forma de entretenimento, você começa a se questionar: por que eu assisto isso? Por que eu ouço essa música? O que eu tô aprendendo com isso? Quando eu tive um despertar lá em 2021, que eu tive meu reencontro com Deus, eu comecei a questionar todas essas coisas. Eu comecei a ver o quanto eu escutava músicas que me levavam a acreditar nas coisas que eu estava acreditando. Eu comecei a ver que eu ficava absorvendo o ambiente que eu andava me levava a pensar como eu pensava. Esse pensamento não vinha mais de mim, dos meus critérios e dos meus valores. E é por isso que tantas pessoas sofrem, porque elas ficam escutando os outros, ficam pautando nas suas vidas as verdades dos outros, as questões dos outros, os medos dos outros. Por que tanto casamento acaba? Porque você tem um problema com seu marido isolado, que é um problema X, que se você fosse resolver isso com ele diretamente, você resolvia, mas você levou para a amiguinha que tá solteira, que nunca teve sucesso nos seus relacionamentos. Aí você conta, ela sofreu algum abuso, alguma coisa ali na infância, na adolescência, não sei o quê. Aí você conta, seu marido é um abusivo, controlador. O cara tava só protegendo ela, tá? Aí a pessoa chega e fala: viu, você é um controlador abusivo, quero divórcio. É por
isso que a maioria dos casamentos acaba, porque terceiriza-se as relações. Parem de terceirizar as relações de vocês. Parem de colocar o mérito das decisões de vocês para os outros, porque é isso que a maioria das pessoas estão fazendo. Você vai lá e conta para sua mãe, conta para não sei quem, que quer te proteger. Ao invés de você resolver o problema, eu não estou falando aqui, se você tem uma relação de abuso real, vá em pessoas que podem te proteger disso e não de pessoas que estão desqualificadas. Por quê? Porque até se você estiver num real abuso e você contar, terceirizar isso para uma pessoa que está acostumada a ser abusada, a pessoa vai falar, que isso? Não termina com seu marido não. Então assim, a gente precisa tomar cuidado com as opiniões que a gente escuta. E resolver, decidir as coisas mais pelo que a gente é, pela nossa verdade. Eu sempre uso aqui como exemplo a Anitta. Fica um monte de gente perseguindo a Anitta. Falando, a Anitta decide isso. A Anitta decide o que ela quiser da vida dela. É a verdade da vida dela. Agora, você que não tem a mesma verdade que a vida dela, fica seguindo os preceitos dela e aí se lasca. A mulher solteira, ela cuida da vida dela, ela gosta dessa vida promíscua. Para ela, isso é uma verdade, porque ela já foi nascida e criada nesse tipo de mundo. Se você conhecer os pais dela, principalmente o pai dela, você vê que para ela é essa a verdade. Foi assim que ela foi criada. Foi com esses valores. Aí você quer seguir ela, sendo que você teve valores bem diferentes. Aí você sofre. Aí não tá dando certo viver desse jeito. Eu já passei por isso. Não tô aqui querendo cagar regra pra ninguém, não. Tá? Eu já achei que a verdade dos outros servia pra mim. Não serve. Vou ler aqui de vocês. Muito obrigada pela participação de todos, viu? Devemos ser fiéis. Devemos ser fiel a nós mesmos. Agir de acordo com o que você prega, independente dos julgamentos. Exatamente. O marketing foi criado para manipular. Vigiai e orai, amém. Vigiai e orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. A gente precisa fortalecer o nosso espírito. E por isso que é tão importante escutar os preceitos de Deus, meditar na palavra. Como diz o bispo Flori, não adianta você só ler a Bíblia, não adianta você só ir lá na igreja e pá. Você tem que refletir sobre. Você escuta, olha e fala, putz, olha só, vou exemplificar na minha vida, vou tentar colocar aqui. Não, vou refletir, enfim, medita sobre aquilo. Sempre vem respostas, tá? Muito obrigada pelas curtidinhas aqui. Chora não, Angel Blue. A Anitta é uma safada. Exatamente. Mas ela é feliz desse jeito, a gente não tem que se importar. Deixa ela lá. Agora, o que o povo quer fazer? Quer ficar seguindo a safada. Quer ficar seguindo quem muitas vezes critica. Seja para falar mal, seja para falar bem, a gente não tem que seguir aquelas pessoas que não trazem nada de bom para a nossa vida. Deixa a Anitta viver a vida dela, problema dela com Deus. Lembra disso? Verticalizem as suas relações. E não sigam humanos. Seres humanos são errantes. E a gente tem o nosso tempo para a gente ver que a gente está errando. Todos nós temos os nossos pecados, todos nós temos as nossas dívidas. O que a gente está fazendo por isso? Apontando o dedo? Tá errado. A gente tem que lembrar que quando a gente aponta o dedo, tem 3 dedos para nós aqui. Então, o que a Anitta tem que me tira tanto assim, né? Que me faz acreditar numa realidade que não é minha? Uma equipe de marketing incrível, gigantesca. Essa é a resposta. Ela nem é quem ela é. Isso que é muito louco. O funk é uma vergonha, eu concordo. E o pior é que tem muita
criança ouvindo. Não idolatre humanos, exatamente. A gente pode o quê? A gente pode se unir, a gente pode se fortalecer um ao outro, né? Deus dá essa palavra que um ajuda o outro com as suas questões, mas a gente não pode idolatrar os humanos. A partir do momento que vocês estão idolatrando, mesmo uma pessoa muito boa, ela passa a trazer uma influência ruim para a vida de vocês, porque quem vocês deveriam estar seguindo de fato é a palavra de Deus. O funk é uma vergonha, é uma pior. E olha, a culpa é dos pais, né? A culpa é dos pais. Por quê? Porque nada chega na criança sem um adulto. Um adulto que terceirizou. Lembra da terceirização? Terceirização da educação dessa criança. A educação não é da escola. A educação não é dos amiguinhos, não é dos coleguinhas. A educação vem de casa. Se a educação não for fortalecida em casa, e olha, até em casa a gente precisa prestar atenção. Porque pais separados, por exemplo, costumam o quê? O pai dá uma educação, a mãe dá uma educação. Essa criança fica completamente confusa. Completamente confusa. Então, essa criança precisa ser assistida por alguém que seja responsável. Você é mais responsável que a sua mulher? Assista mais. A sua mulher é mais responsável, a mulher é mais responsável que o marido? Assista mais. Não é para você proibir essa criança de ter um pai e uma mãe, de jeito nenhum. Mas precisa ser mais assistida quando estiver com alguém que você avalia, o mais responsável avalia que o outro não é tanto. Então você assiste mais. Isso não quer dizer, dá trabalho, dá trabalho. Porque criança dá trabalho, adulto não dá, não? E adulto que não foi assistido enquanto criança dá mais trabalho do que criança. Tá muito bom o papo. Tô gostando que vocês estão participando. Muito obrigada mais uma vez. Mas vamos já finalizando, tá? Culpa dos pais que não fornecem educação emocional e sexual adequada. Exatamente. Porque a educação sexual ficam querendo ensinar sexo para as crianças e não é isso. Não é escolha de sexo, não tá com a idade para isso. Educação sexual é a criança saber se proteger, por exemplo. Lembra? Menina, fecha as pernas. Isso aí é cuide. Porém, eu não tenho pedagogia para te ensinar que você deve cuidar do que tem no meio das suas pernas. Os pais nunca querem os maus dos filhos, só que eles muitas vezes não têm pedagogia para ensinar aos seus filhos o que deve ser ensinado. E aí cria-se um ódio entre filho e pai. Bom, vamos finalizando aqui. Aliás, eu coloquei nessa madrugada, tá? Que foi a hora que eu consegui editar. Eu até fiquei me questionando, Luna, mas o YouTube não tem essas coisas. O que importa é que as pessoas assistam. Então, assim, quem quiser assistir, eu tenho lá no YouTube um canal, Luna Miguez. Eu já tenho alguns videozinhos, eu falo sobre... eu tenho um vídeo falando sobre o teatro, como é a educação no teatro, porque eu fiz faculdade de teatro, e eu tenho um outro vídeo que eu coloquei falando sobre essas meninas que escolhem a profissão, né, de conteúdos adultos virtuais, não necessariamente na vida real. E aí eu falo ali sobre a dor que a Martina, por exemplo, uso como exemplo a Martina. Se vocês puderem assistir, dar o like de vocês, compartilharem com seus amigos, seguir o meu canal, vocês vão estar ajudando uma pessoa que está iniciando agora, tá? E eu quero transbordar a todos vocês. Eu sempre coloco minhas caixinhas de pergunta. Na última vez que eu coloquei minhas caixinhas de pergunta, poucas pessoas responderam, mas era exatamente para dar de presente uma consultoria minha. Então, eu não estou aqui apenas para vender nada. Eu tenho os meus cursos, quem faz treinamento comigo sabe o quanto eu me dou em cada sessão. Então, assim, eu tenho sim, né, e-books para sair, etc e tal, mas o meu propósito é sempre transbordar, tá?
Se vocês puderem transbordar em mim, me ajudando com essas coisas, vocês me ajudam demais. E será muito, 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 muito feliz essa relação. Aqui está sendo criada uma comunidade. Muito, muito obrigada por todos vocês. Mais uma vez, vamos ler aqui só mais um pouquinho. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Não esqueçam disso. Se vocês estão tentando entrar numa porta que não é digna, pode ser que traga muita dor. Mas se vocês irem pela palavra, por Deus, onde Ele quer que vocês batam, as portas serão abertas. As portas serão entregues a vocês, exatamente aquilo que vocês estão plantando. Então, semeiem o bem, que vocês plantarão o bem. Ok? Muito obrigada por todos vocês aqui. Vocês, de fato, me ajudam demais e me ajudaram hoje demais. Muito obrigada, Daniela. Seja sempre muito bem-vinda. Todos os dias, 7 da manhã. A gente não costuma ficar tanto tempo, mas hoje foi 1 horinha de live. Muito obrigada. Ensinar valores e princípios para as crianças se protegerem. A gente precisa cuidar das crianças. Primeiro foi a família. Primeiro foi a igreja. Denegriram a igreja. Aí depois a família. Separaram homem de mulher. Implantaram ódio nas relações. Agora são as crianças que estão sendo atacadas. Os velhos, o pessoal nem olha mais também. Mas as crianças estão sendo atacadas. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidem dessas crianças. Protejam elas. Um beijo. Que essa comunidade seja fortalecida a cada dia. Tchau! Fui! Uf.